Então, muitas pessoas perguntam para mim e muitas pessoas têm dúvida em relação à progressiva. Como eu disse na aula passada, né, olha, na aula passada, na live passada, o que que acontece? Tem muitas pessoas que não tratam a química progressiva como tal, né? Então acaba fazendo ela como tratamento e isso é muito ruim. Existe sim uma forma de você fazer uma progressiva saudável, sem tanta agressão para o cabelo, sem tanta impermeabilização, porém que você consiga, que você entenda alguns princípios. Um dos princípios que eu acho mais importante que você precisa entender quando se trata de química no geral, até hoje foi um assunto bem importante da nossa aula, né, com os meus alunos, é sobre pH. Você precisa entender muito sobre pH, porque se você não entender sobre pH, o que ele faz, para que ele serve, você não vai conseguir ter você não vai conseguir entender necessariamente os mecanismos de ação dos produtos, tá? Porque tudo no cabelo nós trabalhamos em cima do pH. Ah, Mauro, o que é pH? pH é o potencial de hidrogênio, isso aí muita gente sabe. Só que para que o pH serve? O pH serve para medir esse potencial, né? O P ali é medida e o H é hidrogênio. Então ele mede os íons de hidrogênios, na verdade uma carga, né? Desses íons, desses átomos. Então nós precisamos entender muito bem sobre pH para você saber o que acontece quando você está colocando um produto químico, seja ele ácido ou seja ele alcalino. Você precisa entender e para poder respeitar alguns parâmetros do cabelo, porque o nosso cabelo ele é considerado uma matéria, uma célula morta, tá? Porém, ele tem afinidade com alguns produtos, tá? Né, foi feito várias pesquisas, né? Então pesquisadores já de longos datas vêm pesquisando isso e criando, desenvolvendo produtos que têm uma bioafinidade com o cabelo, tá? Por isso que é muito importante você trabalhar com linhas que interagem com o fio de cabelo. Então todas essas químicas elas interagem com o fio de cabelo, e tanto como tratamento, tanto como química que danifica o cabelo, tá? E diferente do que muitas pessoas acham, a selagem, a progressiva, o botox, enfim, a escova inteligente, que é tudo uma coisa só, ela prejudica muito o cabelo. Por que prejudica? Você sabia que a selagem que você usa, ela tem o pH extremamente ácido? Ah, Mauro, mas eu estudei que o pH ácido é bom para o cabelo. Sim, ele é bom para o cabelo até um pH 3, 2,5. Aí ainda assim já está entrando numa zona de risco, tanto quanto o pH alcalino. Você tem uma certa alcalinidade que o cabelo suporta. E o cabelo também suporta até uma certa acidez. Então, as progressivas trabalham entre pH 1,5 e 2,5, tá? Salvo uma ou outra que está dentro do pH 3, 2,8, 3, que são muito poucas. Pelo menos uma das que eu trabalho, ela tem o pH entre 2,5 e 3, né? 2,8 e 3. Então isso já é muito bom para o cabelo, porque já sai um pouco daquela zona de risco, né? Do pH muito ácido demais, que é onde enrijece o cabelo, tá? Endurece. Por que que geralmente as progressivas, conforme você vai fazendo cada vez mais, fazendo progressiva, botox, enfim. Eu vou falar aqui, pessoal, só sobre progressiva e às vezes vou citar o nome selagem. Tudo que vem depois, botox, escova de mel, de chocolate de argan, tudo é a mesma coisa, tá? Então, uns tratam como selagem, eu prefiro tratar como selagem ou progressiva, tá? Enfim, independente qual que é o serviço, se é botox, se é inteligente, enfim, porque fica mais fácil. Então, eu vou falar mais sobre progressiva aqui, que vocês vão entender que é tudo isso. Então, às vezes não faz pergunta, ah, mas e o botox? É tudo a mesma coisa, é tudo
o mesmo ativo, são os mesmos ativos, não muda, não tem diferença. pH é tudo mais ou menos a mesma coisa, não tem diferença. O dano, o processo é tudo igual. Né? Você compra um produto de progressiva. Ah, minha progressiva você vai fazer, lavar o cabelo, passar o produto, deixar tantos minutos, enxaguar, escovar e pranchar. O Botox, mesma coisa. Lavar o cabelo, secar o cabelo, aplicar o produto, deixar tantos minutos, enxaguar, escovar e pranchar. Uma ou outra que você escova com o produto no cabelo. Uma ou outro produto que você escova sim, tá? Mas então é tudo a mesma coisa. O que diferencia Botox de selagem, algumas marcas, é a porcentagem do ativo que causa o alisamento. Ou ácido glioxílico, ou formol, ou carbocisteína, enfim, o ativo que alisa, tá? Isso é o que muda. Geralmente o Botox eles fazem um pouco mais fraco, o ativo, né, mais suave, com uma porcentagem menor, e as selagens progressivas tem mais porcentagem para alisar um pouco mais, tá? Mas isso daí é uma outra história, não quer dizer que tudo é assim, às vezes é o mesmo produto com a mesma porcentagem, tá? Mas só um nome comercial, porque existe muito isso dentro do nosso meio. Eles criam uma linguagem comercial, porque o que é Botox, selagem? É uma linguagem comercial. O que é uma... Você pensa, existe um alisamento, é progressiva, porque ele alisa progressivamente, esse é o nome do alisamento. Aí vem selagem, Botox, escova de mel, escova de argan, são linguagens comerciais que outras marcas usam para diferenciar uma da outra, para não usar tudo progressiva. A minha progressiva é assim, é tudo progressivo, entendeu? Então eles usam linguagens comercial para mudar o nome. É como o tioglicolato de amônia. É só um tioglicolato de amônia. Aí as marcas, existem milhares, todas as marcas que você pensar, todas, eu posso falar aqui dezenas aqui, né, de marcas, todas elas usam tioglicolato de amônia. Porém, uma coloca o nome Velistrat, outra coloca RT, outra coloca ST, outra coloca não sei o que, outra coloca sei que lá, e assim por diante. Vão dando nomes diferentes para aquele alisamento à base de tioglicolato de amônia. Ponto final. E as progressivas são dessa forma. Ah, porque a progressiva da marca tal é assim. Não, é tudo a mesma coisa. Tá? O que pode diferenciar, uma eles colocam lá a linguagem comercial, a minha é de argan, a minha é de ácido hialurônico, a minha é da célula-tronco da maçã, a minha tem mel da abelha não sei das conchichina, porque cria isso e aquilo, a minha tem não sei o que lá da formiga, né? A minha tem extrato de não sei o que, mas isso é tão insignificante, esses tratamentos, que é só uma linguagem comercial, como eu estou dizendo para vocês, tá bom? O que manda mesmo é o alisante, que nós precisamos tomar cuidado, porque nós que estamos manipulando, não manipulando, né? Nós que estamos fazendo o negócio acontecer. Enfim. Então, para a gente ter bons resultados, nós precisamos entender sobre o pH do cabelo. Tá? Então, se eu sei o que é pH, entender o pH, sobre pH, se eu sei que um produto ácido demais, ele enrijece, ele endurece a fibra, e um pH alcalino, ele amolece a queratina, dilata essa cutícula, logo eu preciso saber que são químicas em extremos diferentes. Uma vai amolecer, dilatar, e a outra vai endurecer e enrijecer, tá? Então é o seguinte, quando eu trabalho com algo muito alcalino, eu preciso de algo para eu neutralizar esse pH e o cabelo voltar ao pH mais próximo do original possível, que é 4,5, 5,5. Tá? Os meus alunos hoje eles estão cientes, a partir da aula que eles assistiram, que nós devemos usar um pH, uma tabela, uma escala de pH diferente dessa tradicional, onde 7 é neutro. Nós, cabeleireiros, não utilizamos essa
essa tabela. Cabeleireiros têm que utilizar outra tabela, onde o neutro tem que ser o pH fisiológico do cabelo, que você sabe qual que é o 4,5 e 5,5. Quando a gente utiliza essa tabela, fica muito mais claro para nós entendermos o que esses produtos vão fazer de reação no cabelo, de abertura e fechamento de cutícula. Então, o que o pH ele faz? O pH ele mede essas cargas dos íons e ele mede os íons de hidrogênio para saber determinar a quantidade de íons de hidrogênio dentro de um produto e de hidróxidos, de íons de hidróxido dentro de outros produtos. Então, beleza. Se eu estou trabalhando com um produto que tem o pH lá embaixo no extremo, eu preciso utilizar ferramentas para que esse pH depois volte ao mais próximo do original do cabelo. Então, Mauro, eu posso fazer uma mecha e uma progressiva no mesmo dia? De cara, não. Nenhuma outra química você deve fazer no dia da progressiva. Por quê? Porque justamente eu estou trabalhando com um produto alcalino demais e estou trabalhando com outro produto ácido demais. Se você descolorir o cabelo primeiro, você vai alterar esse pH, amolecer a cutícula do cabelo, amolecer a queratina do cabelo, dilatar essas cutículas para que o descolorante, enfim, a coloração penetre dentro do córtex do cabelo. Então você está com o pH totalmente alterado. Aí o que acontece? Muitas pessoas depois da mecha, que fazem no mesmo dia, que eu sei que aqui tem pessoas que fazem esse procedimento no mesmo dia, ela simplesmente leva a cliente para o lavatório pós a descoloração, lava o cabelo com um shampoo ainda anti-resíduo, porque eu não sei o que você vai abrir mais do cabelo, porque já está tudo aberto ali por conta do descolorante, e ainda lava com um shampoo anti-resíduo. Não condiciona, não passa uma ampola, não passa nada, nenhuma máscara no cabelo, leva a cliente para o lavatório, seca esse cabelo, né, 50, 80, 100%, as cutículas estão toda arreganhada, né, só falta, né, se riscar um fósforo, ele parece que vai pegar fogo de tão seco que o cabelo está, e vem aplicando o produto da progressiva. O que acontece? Se o descolorante ele amoleceu o cabelo, a progressiva vai enrijecer, vai dar essa falsa impressão que o cabelo está ficando bom. Por quê? Porque você colocou algo muito ácido que endureceu esse cabelo. Você vai aplicar, vai escovar, vai pranchar bonitinho, se depois vai ter que tonalizar, sei lá, que eu não sei, que eu não faço esse tipo de procedimento. Enfim, você passou a prancha ainda a 230 graus nesse cabelo depois de uma química dessa. O correto, depois de uma descoloração ou de uma coloração, era nem você pôr calor no cabelo, era você hidratar, acidificar esse cabelo para neutralizar esse pH, mas com produtos corretos, com produtos acidificantes, mas com tratamento, com aminoácido, com proteína, para você tratar, para você devolver massa para esse fio, mandar a sua cliente embora e ela ficar de 24 a 36 horas sem lavar o cabelo, sem pôr fonte de calor nesse cabelo. Porque a coloração, a cor, ela precisa desse tempo para que ela se acomode lá no córtex do cabelo, para que ela se fixe lá dentro. De no mínimo 24 a 36 horas é necessário. E aí você vem me dizer que você faz uma progressiva e mecha ou mexe progressiva no mesmo dia e o cabelo fica maravilhoso. Só se for lá na China, na Indonésia, porque aqui no Brasil não fica. Não tem como você fazer algo no mesmo dia e ficar bom. Aparentemente vai dar certo, claro que vai dar certo. Só que e dentro desse cabelo? Como que está o interior desse fio? Como que está o córtex desse cabelo que você não colocou nenhum tratamento, nada de produto que trata o interior do fio e você impermeabilizou todo aquele dano que você causou na descoloração, você impermeabilizou com o produto da progressiva. Então a gente precisa ser consciente, nós precisamos mudar alguns conceitos. Então por que alguns profissionais conseguem cobrar
preços diferenciados de outros profissionais. Porque eu sei, não. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui, eu não quero em nenhuma forma me gabar, se engrandecer, mas eu estou aqui para ensinar vocês a maneira mais fácil de fazer, o caminho mais correto, para vocês não ficar pegando atalho, porque se atalho fosse bom, chamava caminho. Então você tem um caminho para você traçar e o caminho correto. A gente tem padrões da química que nós precisamos seguir. A gente não pode, como eu digo, ser cabeleireiros avatares e achar que tudo pode. Não pode, porque existe um padrão, existe uma regra que tem que ser seguida, tá? O que dá certo não é sempre o certo. Fazer o certo, esse é o certo, é o correto, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, o que diferencia um profissional e o que eu gostaria que todos os profissionais que estão me ouvindo nesse momento pudessem fazer. Você sair desse preço que você cobra 50, 80, 100 reais numa progressiva para você cobrar 300, 400, 500. E isso, eu estou aqui para isso, para fazer com que você entenda que antigamente, como eu falei na aula passada, um alisamento custava 1.500, 2.500 reais. Por que que hoje um alisamento tem que custar esse preço? Esse absurdo de 150 reais, esse absurdo de 80 reais. É porque tem tantos profissionais sem capacidade, sem capacitação no mercado, que prostituiu o mercado. Prostituiu. Entendeu? Então, cadê o diferencial? Vamos aproveitar esses conteúdos e vamos absorver tudo isso e fazer um diferencial. Porque eu estou no interior do Mato Grosso e as minhas progressivas estão cada vez com preço mais elevado. Hoje, eu estou fazendo o alisamento sem pranchas e já entregando para minha cliente por 700 reais. Você já pensou? Olha que maravilha! Dá até inveja, se eu tivesse ouvindo um profissional falar isso, dá até aquela inveja boa. Porque o meu sonho é cada vez cobrar mais. Por quê? Porque eu estou agregando valor em cima, eu estou entregando para minha cliente algo diferenciado. Eu não estou entregando para ela simplesmente um esticamento de cabelo, simplesmente um processo ali que ela veio no salão, passou 1h30, 2 horas e saiu com o cabelo mais liso. Eu estou entregando um conceito de alisamento, um conceito de alisamento com tratamento. E é isso que eu quero passar para vocês. Se tiver que falar mais e mais e mais lives aqui, eu vou falar. Mas eu preciso que vocês abram a mente de vocês para um novo. Se vocês falarem assim, na minha região eu não consigo cobrar mais de 80 reais, eu acho que você está na profissão errada. Porque você tem que cobrar, você tem que almejar isso. E você tem que fazer um diferencial com o seu cliente. Isso é valor. Então eu criei um valor que a minha cliente percebe. E hoje ela vem fazer um procedimento aqui de progressiva. E ela paga no mínimo 380, 450 reais. Nos procedimentos, já que eu estou fazendo desse alisamento sem prancha, que é um novo conceito, que está dando super certo, eu estou chegando a cobrar a 650, a 700 e poucos, até 800 reais. Então isso é uma maravilha, isso é algo que agrega muito à nossa profissão. Você acha que eu vou ficar usando química, essas químicas que você nem sabe o que no futuro pode te causar, cobrando 80, 50 reais, 150 reais? Jamais. Então vamos mudar esse conceito, vem comigo, tá? Que eu vou passar para vocês muita coisa boa. Isso eu garanto para vocês. Eu quero falar outra coisa. Mauro, só para finalizar, que tem mais 2 pontinhos aqui rapidinho, para eu falar um negócio importante aqui para vocês. Fazer as mechas, né, ou a progressiva, antes ou depois das mechas. Quando você entende de pH, você já tem um norte, né? Então, muito bem. Se eu estou trabalhando com uma química ácida, que é a progressiva, e uma alcalina, que é a descoloração, o correto seria você fazer a química alcalina e depois de dias ou semanas fazer a progressiva, que é ácido. Para quê? Para dar tempo de você tratar esse cabelo, você devolver nutrientes para esse cabelo que o descolorante arrancou,
tá? Você devolver aminoácido, você devolver proteína, você acidificar esse cabelo voltar ao pH original, receber todo esse tratamento, a cor fixar lá dentro e aí então você fazer o procedimento de selagem. Eu vou contar a experiência que eu tenho, que eu fiz, que eu adquiri ao longo do tempo. Eu sempre faço. Tá? Estou mudando agora um pouco esse conceito devido a esse novo tratamento que eu estou fazendo com o alisamento sem prancha, que está sendo maravilhoso, que isso eu estou conseguindo mudar bastante a direção, né, se faz antes ou faz depois da mecha. Eu sempre fiz de um tempo para cá, né, logo quando eu comecei eu tive um desastre, vocês sabem, com algumas clientes que acabei com a cor do cabelo e eu comecei a fazer a progressiva antes. Aí esperava alguns dias e fazia a mecha. Sempre obtive resultados excelentes, tá? Porque eu já fazia e faço de uma forma diferente essa progressiva, tá? Agora com o alisamento sem prancha, eu estou intercalando essa minha mecha no meio dos tratamentos, tá? Então a cliente leva 30 dias para fazer, são 4 sessões, onde ela vai estar agregando a terapia capilar junto com o alisamento, com esse cronograma do alisamento sem prancha que é fantástico, tá? Mas se ainda tiver que escolher, eu, Mauro Sandaniel, prefiro fazer primeiro o alisamento e depois a mecha. Por quê? Porque o alisamento ele acaba removendo muito a cor do cabelo. E como eu trabalho muito com mecha, com loiros, eu acho que o alisamento com prancha, tá? Ele acaba prejudicando muito a minha cor. E o que a mecha remove do alisamento é muito menor do que o que o alisamento prejudica na cor. Então eu faço isso, explico isso para minha cliente e ela concorda. Aí a gente entra com um tratamento, com alguns tratamentos e a gente consegue devolver nutrientes e esse cabelo que arrepiou no dia da mecha, com 2 semanas ele já está normal novamente e o alisamento está perfeito. Tá? Até porque hoje existem muitas mechas de mais pontas, contorno e a gente trabalha muito com raiz. Eu não faço alisamento no cabelo inteiro, só a primeira vez. Depois eu só trabalho raiz, então não me altera muito nessa questão da cor do cabelo. Sempre tive resultados excelentes, tá? Outra coisa, se você faz esse tipo de procedimento, selagem progressiva, botox como tratamento, pare agora. Nenhum desses procedimentos trata o cabelo em nenhuma instância, tá? Existe sim, tem como você agregar o tratamento junto com esse procedimento químico, tá? Que é químico mais ácido. Agora, você ir lá, lavar o cabelo da sua cliente com shampoo anti-resíduos, levá-la para a cadeira, secar ou não secar, independente, e aplicar o produto e vender isso como um tratamento, isso é muito errado, porque ele não trata. Ele só causa essa falsa impressão por conta que ele selou, compactou as cutículas e deixou a cutícula mais polida, por isso que dá essa falsa impressão de tratamento, mas pelo contrário, ele mais desidrata do que hidrata, literalmente, ele desidrata e não hidrata. Aminoácido é compatível com luz. Margarida Rocha, eu acho que o que você quis dizer são as escovas à base de aminoácido, que as escovas não são à base de aminoácido, aminoácido trata o cabelo, se é isso que você perguntou, tá? Eu estou entendendo assim, as escovas ácidas, né, essas escovas progressivas que são ácidas, que todas as escovas progressivas são ácidas, o pH dela é muito ácido, e as escovas tipo definitiva, a base de amônia, a base de hidróxido de cálcio, a base dos hidróxidos e lítio, essas são alcalinas. E todas essas progressivas, inteligente, botox, selagem, que dão milhares de nomes, são ácidas. Se foi isso, ela é compatível sim, porém depende se você vai fazer antes ou depois, enfim, faça sempre um teste de mecha quando você for fazer as luzes em cima da progressiva, porque você pode ter alguns produtos, pode dar alguma complicação. Muito bom isso mesmo, é tudo a mesma coisa, é só para enrolar. Exatamente, o Ermíria, é tudo a mesma coisa.
tá? Existem pouquíssimos ativos alisantes, esses ácidos, como formol, ácido glutamínico, o ácido glioxílico e alguns derivados, algumas outras, mas é tudo mais ou menos se resume numa coisa só. Mauro, se fizer o detox antes de fazer progressiva, e se eu fizer um detox antes de fazer a progressiva, usar vinagre? Olha, hoje existem produtos no mercado muito bons para esse tipo de detox. Mas assim, o que é o detox? O detox ele vai remover os metais que o possível metal que vai ter nesse cabelo. Não quer dizer que todo cabelo tenha metal, tá? Então pode ter metal de cloro, de cobre, quem tem aquecedor solar, pode ter vários resíduos ali de metais. E esse detox ele remove, né, às vezes até 80% numa aplicação desses resíduos. Mas você fazer a progressiva, fazer esse detox antes, ele não vai interferir tanto. Quando você tem uma química alcalina, por exemplo, uma descoloração, um alisamento químico, aí é muito mais interessante do que quando você vai fazer uma selagem. Mas é muito bom, sim, você fazer, porque você tira esse detox, você tira esses detritos, né, esses resíduos desses metais, tanto os metais pesados quanto os hialogênicos, enfim, você consegue deixar esse cabelo com mais pureza, digamos assim. Aí você pode entrar com a progressiva, é tranquilo, tá? Então, a Elisângela está falando aqui, o meu botox ele dura de 10 a 15 dias. Por que isso acontece? Existem alguns fatores que isso pode estar acontecendo. Pode ser a grossura da mecha que você está fazendo, pode ser o tempo que você está deixando o produto exposto, pode ser a sua prancha, a maneira que você está pranchando o cabelo, porque existe uma maneira correta de você pranchar o cabelo. O cabelo sempre tem que estar muito bem alinhado em 45 graus, para ele não ficar nem tanto para cima nem para baixo. Sempre ele tem que estar no sentido que ele nasceu. E você passar essa prancha suave, dando uma certa pressão no cabelo. E ela na mecha também não pode ser muito grossa, para você ter uma redução bem eficaz de volume e ter uma duração. Aí tem que ver o produto que essa cliente usa, enfim, tem alguns fatores. Deixa eu só verificar aqui. Então, esse detox, a Rosineide eu aprendi que se fazemos detox quelante, passar protetor térmico, queratina, posso fazer coloração depois da progressiva? Pode, mas procura não fazer no mesmo dia, tá? Pode, é aquilo que eu falo pra você. Você vai fazer esse detox, você vai dar uma purificada no fio. Só que aí você colocou, vamos supor que você vai fazer primeiro a progressiva. Aí você fez a progressiva, bonitinho, isso é uma regra. Usar protetor térmico, hidratar o cabelo antes, isso é uma regra que eu sempre fiz. Desde que eu me conheço, né, que eu comecei a fazer as progressivas e logo que eu comecei a ter alguns problemas com cor, eu mudei a maneira de fazer. Então eu comecei a hidratar o cabelo e tal, usar muito proteção térmica na hora da prancha e sempre obtive resultados espetaculares, tá? Agora a relação do detox, eu faço também se eu ver que o cabelo tem necessidade, tá? Mas não necessariamente todos os cabelos eu faço detox antes da progressiva, mas antes das mechas geralmente eu faço. Mas eu não faria a coloração no mesmo dia. Nenhuma química eu faço no mesmo dia. Por isso que eu tô falando pra vocês acabou de fazer uma selagem que levou o pH desse cabelo lá embaixo. Mesmo que você lave, acidifique, tá, eleve um pouquinho esse pH, o cabelo não está no pH original dele, porque você acabou de fazer uma química muito ácida. Deixa o tempo de pausa, a cliente lavar esse cabelo em casa normalmente, hidratar o cabelo, dá um tempo de pelo menos 3, 4 dias, para ela dar umas 2 lavadas, aí você faz a coloração, ou vice-versa, faz a coloração,
Deixa essa coloração equalizar a cor dela, a cliente lavar, propõe para a cliente fazer uma hidratação nesse intervalo, espera uma semana, duas e daí você faz. Não tem necessidade, é só se programar, gente. Agora, se de repente uma cliente está passando pela sua cidade, quer fazer os dois procedimentos, eu faria primeiro a selagem. Tá? Isso é casos muito isolados, gente, muito isolado. Se não tiver jeito, aí você faz a selagem, fez todo o procedimento da selagem bonitinho, como tem que ser feito, hidratado, com proteção térmica, tal. Aí você espera o cabelo esfriar, lava esse cabelo. Aí você vai lá e começa a utilizar máscaras de pH 4,5, 5,5. Já usa um shampoo também de pH 6 para você subir esse pH. Depois seca esse cabelo, você vai demorar muito mais no processo. Aí você entra com o processo de cor, tá? Ou entra com o processo de mecha, enfim. Porém, teste de mecha antes. Só que isso é muito esporádico, é tipo em 1000 um caso, tá? Muito obrigado, uma excelente noite, um excelente início de semana, que essa semana seja assim muito abençoada, que Deus possa derramar sobre cada um de vocês bênçãos, possam livrá-los vocês de todo mal, de todo acidente, de todo coronavírus, e que Deus possa mandar para o salão de cada um de vocês, para vocês que são profissionais cabeleireiros, muitas clientes maravilhosas, abençoadas, e para você que também que me acompanha aqui, que eu sei que tem muitas pessoas que não são, que vocês assim procurem um bom profissional, que vocês valorizem a nossa profissão, que ela é linda, ela é uma profissão que exige muito conhecimento. Eu tenho 18 anos, 20 anos de carreira, e estou sempre buscando, sempre me aperfeiçoando, porque sempre tem coisa nova. Às vezes a gente estuda até mais do que muitos médicos aí, que às vezes estão aí bem tranquilão, não estão se aperfeiçoando. E nós cabeleireiros estudamos quase todos os dias. Temos que estar nos aperfeiçoando para que a gente possa entregar um trabalho com cada vez mais excelência para a nossa cliente, tá? Então, muito boa noite, fiquem todos com Deus e eu espero vocês no Telegram. Beijo!